Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar na viúva de Sarepta, que teve a sua fé testada por ordem do profeta Elias. Imagine você, uma mulher que morava numa cidadezinha que nem pertencia a Israel, era pertencente ao domínio de Sidom, dos fenícios. E ali, aquela mulher vivia e era cidadezinha próxima a Israel, também passou pela seca, aquela seca que Deus mandou sobre o reinado de Acabe, e o profeta Elias profetizou aquela seca. Claro que no início ninguém deu bola para aquilo, mas com o tempo, depois de 1 ano, 2 anos sem chover, começaram a se preocupar. Quando completou 3 anos, o povo entrou em pânico e desespero, porque começou a morrer muito animal, muitas pessoas começaram a morrer, o rei entrou em pânico, saiu atrás de Elias de todas as maneiras. Deus tinha escondido o profeta Elias. Inicialmente, na região dele, a torrente, o riachozinho de Querite, que ele conhecia, ele era daquela região, e ele bebia daquela correntezinha, daquela água, e corvos lhe levavam o alimento enviados, esses alimentos enviados por Deus. Mas não era aquilo que Deus queria, e a torrente secou. Elias entendeu que mesmo que os corvos levassem o pão, ele não conseguiria sobreviver sem água. E Deus disse, o seu tempo aqui acabou. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Eu já passei por isso. Meu servo, acabou tudo aqui. Agora eu tenho algo totalmente diferente para você. O seu tempo acabou. Você vai ter que mudar completamente. Várias vezes isso aconteceu na minha vida e a mudança radical é dura. Eu sou resistente a mudanças, mas tenho que aprender a obedecer ao Senhor. E quando Ele manda, tenho que obedecer. E o Senhor mandou, Elias obedeceu. Foi lá para aquela região. E agora, Senhor? O Senhor disse, eu ordenei a uma viúva que sustente você. Ele queria saber qual era a viúva. Claro que ele ficou na expectativa, até que ele viu uma mulher ali catando os gravetos de madeira, uns cavacos, e ele pensou, vou testar para ver se é ela, e pediu que ela desse água, e ela foi lá, trouxe um pouquinho de água, aí ele disse, bem, ela atendeu, reconheceu, me obedeceu logo no início e disse, traz um pouco de pão também. Ela disse, agora o pão vai ser difícil. E ela disse, por quê? Eu tenho só um pouquinho de trigo lá, de farinha de trigo, pouquinho de azeite, e estou aqui catando esses cavacos de madeira para fazer um fogo, vai ser o último pão que nós vamos ter em casa, eu e meu filho, e aí nós vamos depois morrer, não tem mais o que fazer. Ele disse, tá bem, faça, mas primeiro faça para mim. Claro que ela tremeu, mas o profeta Elias não ficou só nisso, ele acrescentou, eu vou dizer para você uma coisa, você vai ter que crer pela fé. Se você fizer isso primeiro para mim, honrando com as primícias o homem de Deus, o Senhor diz que não vai faltar alimento para você. Ela deve ter aberto os olhos, pensado, tá bem, vou fazer. E foi lá e fez. Quando ela começou a fazer o pão, ela descobriu que a palavra de Deus já estava se cumprindo. Ela tirava o trigo aumentava. Ela tirava o azeite aumentava, e aquilo se repetiu. Ela abrigou o homem de Deus, ele ficou ali morando até se completarem os 3 anos, o tempo que Deus tinha determinado para fazer chover. Aí Deus mandou o profeta ir lá para desafiar o rei Acabe. Aquela experiência foi muito interessante. A fé foi provada na obediência. Deus hoje prova a obediência dos crentes na submissão.
e a maioria é reprovada. Você consegue atender a palavra de Deus? Sim, se Deus falar. Bom, e se Deus falar através do seu líder? Bom, aí depende, né? Se ele estiver certo, eu vou obedecer. Se ele não estiver certo, eu não vou obedecer, não. Mas quem vai dizer se ele está certo ou errado? É você? Ele é um preposto de Deus. Ele exerce a autoridade de Deus sobre você. Você que vai julgá-lo se ele está certo ou não. Você vai obedecer? Sim, se você quer servir ao Senhor. Ele é um preposto do Senhor, que é quem manda. Então, obedeça. A fé é provada na submissão. A submissão não é fácil, porque não é da natureza humana. A natureza humana é libertina, é individualista, egoísta, vaidosa, e a gente tem que morrer para a natureza humana. A fé é provada na obediência e na submissão. A esposa ao marido, ela vai ser ricamente abençoada se ela conseguir quebrar o seu eu e se submeter ao seu marido. O filho vai ser ricamente abençoado se ele aprender a obedecer. O empregado vai ser honrado se ele obedecer ao patrão. O servo se obedecer ao seu senhor. Qualquer cristão vai ser salvo se obedecer ao seu Senhor. Não adianta ser crente só aceitando Jesus e indo à igreja. Não. A fé é provada para ver se ela é viva para gerar a salvação na obediência. A fé visa obediência. Não existe fé sem obediência. A fé sem obediência é morta. Tiago 2,27, a fé sem obras é morta. A obediência é a consequência de uma fé verdadeira. Eu gostaria que você pensasse nisso e analisasse a sua vida no espelho da palavra de Deus. Você tem sido submissa? Você, meu irmão, tem aprendido a obedecer? Você obedece, é submisso, a sua fé é verdadeira? Pense nisto, para não ser envergonhado naquele grande dia.